um dos mais promissores meias que surgiu no futebol brasileiro no final dos anos 90. Um jogador de rara técnica e muito refino com a bola. Ele reunia todas as características de um cara acima da média e tinha um estilo de jogo de encher os olhos de quem ama futebol, sempre com a sua mortal perna canhota. Mas é impossível falar do Roger e não lembrar das suas lesões, que o atrapalharam demais durante a sua trajetória, mas que apesar disso, ele jogou muita, mas muita bola mesmo. Portanto, hoje a história é dele, Roger Flores. Roger Galera Flores nasceu no dia 17 de agosto de 1978, no Rio de Janeiro, capital. Nascido e criado na Ilha do Governador, o Roger desde pequeno sempre se destacou nas peladas de rua pela sua habilidade e uma capacidade bem acima da média dos outros garotos. E depois de alguns anos nas categorias de base do Flamengo, ele foi para o Fluminense. E antes mesmo de completar os seus 18 anos, o Roger já estreou com a camisa do clube no futebol profissional. Isso foi no ano de 1996. O Flu caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro terminou na 13ª colocação, culminando com o rebaixamento do clube. Mas após uma virada de mesa, o Flu, assim como o Bragantino, acabou se livrando e permaneceu na Série A. Já em 1997, o Roger recebeu mais chances, só que isso coincidiu com a má fase do tricolor das Laranjeiras que o time atravessava. O clube não chegou às finais do Campeonato Carioca e, ainda por cima, repetiu o mau desempenho do Campeonato Brasileiro, ficando mais uma vez entre os últimos colocados e dessa vez, aí sim, caindo para a segunda divisão. Já no ano de 1998, o Flusão foi vice-campeão da Taça Rio e não conseguiu chegar às finais do Cariocão. E exceto pela Copa Rio, o time não conseguiu jogar bem. Um exemplo disso foi que no Brasileirão da Série B, onde o Flu terminou em 5º lugar num grupo com 6 times na primeira fase, Joinville, ABC, Paysandu, CRB e Juventus, acabou rebaixado então para a 3ª divisão do futebol nacional. O presidente Davi Fischel anuncia que vai dispensar quase todos os jogadores e garante que o Fluminense não vai jogar na 3ª divisão. É impossível o Fluminense jogar um campeonato da 3ª divisão como é hoje organizado. É impossível porque não tem retorno nenhum, vai haver uma desmotivação total da torcida, então nós temos que reformular o futebol. Uma grande decepção para um clube da grandeza do Flu. Apesar de mais um descenso, a equipe não passou a temporada sem títulos e dias depois de cair, ganhou a Copa Rio daquele ano. O tricolor derrotou o São Cristóvão na final por 4-0 para ganhar aquele título. O Roger foi herói daquela conquista, por ter marcado 2 vezes na decisão e foi extremamente decisivo para a conquista do seu primeiro título como profissional. Em 1999, o Fluminense não conseguiu o título estadual e teve de jogar a Série C do Brasileirão, mas ao menos conseguiu acesso, e além disso, o título do torneio. No quadrangular final, o Fluminense encarou o São Raimundo, do Amapá, o Serra, do Espírito Santo e o Náutico de Pernambuco. Contra este último, o Roger também chegou a marcar gols decisivos, numa vitória por 2-1 do Flusão. Apesar de estar jogando na 3ª divisão, o jovem jogador já ganhava destaque em todo o Brasil, além de ser observado pelo futebol europeu. O técnico tetracampeão mundial Carlos Alberto Parreira chegou a apelidá-lo de Maradoninha, devido ao seu estilo de jogo e habilidade com a perna canhota, além da baixa estatura. Com o status de ídolo do torcedor tricolor, o Roger continuou sua trajetória no Fluminense nesse ano de 2000. E antes de ser vendido, ele ainda teve o privilégio de jogar a Série A com o Flu. Depois de um torneio não organizado pela CBF, o clube carioca pulou da Série C direto para a Série A. O Roger, por sua vez, foi comprado pelo time do Benfica de Portugal, naquela que foi, até aquele momento, a maior transação da história das duas equipes. Então Roger deixou o futebol brasileiro para o desafio do futebol europeu. Além da transferência, Roger ainda foi convocado para a Seleção Olímpica do Brasil, para alguns amistosos, antes das Olimpíadas, e depois da própria competição, que foi sediada em Sydney, na Austrália. O Roger não foi titular absoluto, mas teve uma minutagem boa e disputou todos os jogos da seleção, inclusive as quartas de final, contra a seleção de Camarões, onde o Brasil perdeu de 2-1 de forma inacreditável, com 2 jogadores a mais na prorrogação e deu adeus ao sonho do ouro olímpico. Durante esse jogo, o meia chegou a discutir em campo com o zagueiro Lúcio. A gente entende, de repente, daquela forma que ele tenta ajudar, que ele quer, ele devia estar querendo resolver o jogo, só que
às vezes não é assim, a gente tem que procurar o lance melhor, a jogada melhor para que possa originar o gol. Chegou para a temporada de 2000 e 2001, com grande expectativa de todos para defender o Benfica, e acabou sofrendo uma lesão no pubis, que dificultou bastante sua adaptação e sequência de bons jogos. O Benfica não conseguiu taças nessa temporada. O clube foi apenas o 6º colocado no campeonato português e não foi longe na Copa da UEFA. Com o desempenho abaixo do esperado, o clube lusitano decidiu emprestar o Roger ao próprio Fluminense, para que ele não perdesse ritmo de jogo. Então, menos de um ano depois, o jogador já estava de volta à sua casa, as Laranjeiras. O Flu caiu na semifinal do torneio Rio-São Paulo daquele ano, quando foi eliminado pelo São Paulo, e caiu também na semi do Brasileirão, quando perdeu do Atlético. Ou seja, passou essa temporada sem conquistas. Individualmente, o Roger, voando, foi eleito bola de prata da Placar naquele ano de 2001. Seguiu no Fluminense para o ano de 2002, e no clube carioca caiu nas quartas de final de 3 competições: Copa dos Campeões, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o ano contou com um troféu de relevância, que foi o título carioca daquele ano. O Flu atropelou o Americano na decisão e venceu por 5-1 no placar agregado para ficar com aquela taça, muito importante para o clube. Ainda na metade desse ano de 2002, o Roger voltou ao Benfica para a disputa da temporada europeia, pois ainda era, oficialmente, jogador do clube português. Ele não conseguiu ganhar títulos com o clube nessa volta, e também seu futebol não empolgou da maneira que os torcedores e a diretoria esperava. Com a camisa dos Encarnados, ele disputou 14 jogos nessa temporada e balançou as redes 2 vezes. A temporada de 2003 e 2004 foi a mais produtiva para o brasileiro, mas apesar disso, foi sua última defendendo o Benfica. O clube foi vice-campeão português, ficando atrás somente do rival Porto, mas não passou a temporada em branco porque ganhou a Taça de Portugal, batendo o mesmo Porto na decisão por 2-1 na prorrogação. O único título que o Roger ganhou em solo português. Isso porque, ainda em 2004, o jogador foi envolvido em um novo empréstimo ao Fluminense. Depois de um ano, rescindiu em definitivo com o clube das Águias e foi comprado pelo Corinthians, ou seja, ele não voltou mais ao Benfica. E com a camisa do clube, ele somou 44 jogos, marcou 7 gols e ganhou um troféu. Já conhecido em 2004, Roger teve a sua 3ª passagem pelas Laranjeiras. Mais experiente, mais maduro, jogou um bom futebol no Flu. Foi mais participativo e mostrou a antiga qualidade nos seus dribles e passes. O Fluminense fez campanha bem mediana no Campeonato Brasileiro, terminou em 9º lugar. Com o interesse do Corinthians, que planejava montar um super time para 2005, o meio-campista acabou deixando o Flu de vez no final desse ano de 2004 para ir jogar no Timão. Com a camisa do tricolor, o Roger Flores disputou 202 jogos, marcou 49 gols e ganhou 3 troféus. No dia 18 de agosto de 2004, o Roger disputou sua primeira e única partida com a camisa da seleção brasileira. Ele foi convocado por Carlos Alberto Parreira para um amistoso contra a seleção do Haiti, em Porto Príncipe, no próprio Haiti. O Brasil, muito superior tecnicamente, não tomou conhecimento dos haitianos nessa partida, que ficou conhecida como o Jogo da Paz. O meio-campista marcou 2 gols na oportunidade e ajudou na contagem de 6-0 da seleção canarinha. Portanto, pela seleção, o Roger disputou essa única partida e marcou 2 gols. Com a ajuda financeira da empresa MSI, o Corinthians montou um time repleto de jogadores badalados no futebol brasileiro e de grande qualidade para o ano de 2005. No Campeonato Paulista, o Alvinegro foi vice-campeão, atrás do São Paulo, num sistema de pontos corridos. Na Copa do Brasil, o clube caiu nas oitavas de final, diante do Figueirense. O Roger, aliás, desperdiçou um pênalti crucial, que sempre negou ter errado de propósito. Mas o que muito se falou na época e se fala até hoje é que ele errou aquela penalidade para prejudicar o treinador Daniel Passarella, argentino com quem ele não tinha um bom relacionamento e estava o deixando no banco de reservas. A expectativa ficou toda para a Copa Sul-Americana e Brasileirão. Na Sula, o Corinthians caiu nas oitavas de final, e no Brasileirão foi campeão, no ano que ficou marcado pelos escândalos de arbitragem. O Corinthians deixou o Internacional para trás para conquistar o título nacional. Jogando muito, o Roger foi eleito o melhor meia-esquerda daquela edição do campeonato. E de negativo para o jogador foi o fato de ele ter sofrido uma lesão gravíssima contra o Vasco nas últimas rodadas. Ele quebrou a perna, algo que o tirou de campo por mais de 6 meses. No ano, foram 46 partidas e 11 gols marcados.
Em 2006, a expectativa acerca dos resultados do Corinthians só aumentavam, porém o time não conseguiu corresponder dentro de campo. O clube caiu nas oitavas de final da Libertadores da Copa Sul-Americana. Além disso, conseguiu uma modesta sexta colocação no Brasileirão, o que gerou muitas cobranças por parte do torcedor. O Roger, como nos destaques e o craque daquele time, naturalmente, era um dos mais cobrados do elenco corintiano. Seguiu no Corinthians no ano de 2007, e esse foi um ano marcante de forma negativa para o clube. No Campeonato Paulista, o Corinthians foi só o 9º colocado, mas o pior ainda estava por vir. O gigante acabou rebaixado para a 2ª divisão. A essa altura, o Roger já não fazia mais parte do elenco corintiano. Isso porque ele deixou o clube no mês de abril num contrato de empréstimo junto ao Flamengo. O Roger fechou sua passagem no timão, com 106 partidas, 23 gols e um título. Começou então a atuar com a camisa do Flamengo em julho de 2007, clube no qual ele já havia jogado quando era garoto. Esse é o verdadeiro manto sagrado, né? Todas as outras camisas são mantos, esse é o manto. Fui afastado até agora, não sei porquê, nem por quem, mas também não... O Flamengo fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, deu uma arrancada da zona de rebaixamento e terminou numa ótima 3ª colocação. Devido aos altos salários do meio-campista, o Flamengo optou por não contratar o jogador em definitivo, então Roger deixou o Rio. Antes disso, chegou a marcar um belo gol contra o próprio Corinthians, no qual ele não quis comemorar. Gol do Flamengo! Roger, camisa 17! Somou 15 jogos no Fla e marcou 2 vezes. Após deixar o Flamengo, um novo contrato de empréstimo foi assinado. Por não ter condições financeiras de pagar o salário integral do jogador, uma vez que havia caído para a Série B, o Corinthians decidiu emprestá-lo mais uma vez. E dessa vez, o Grêmio foi quem mostrou interesse no futebol do jogador. O clube gaúcho caiu nas quartas de final do estadual, onde o Roger foi eleito melhor meia e jogou muito bem, e foi vice-campeão brasileiro. Após poucos meses em Porto Alegre, o meia já virou ídolo do torcedor tricolor. Porém, o Roger acabou recebendo uma proposta milionária e irrecusável do futebol do Catar e naturalmente aceitou. No Grêmio, o meia disputou 22 partidas e balançou as redes 10 vezes. O Qatar SC foi o destino do jogador que se desvinculou de vez do Corinthians e foi jogar no futebol de um nível técnico muito mais baixo. Lá, logo no primeiro ano no clube, já conseguiu ganhar a Taça do Qatar, sendo um jogador importante na conquista. E depois desse ano, recebeu mais uma proposta bem vantajosa financeiramente de outro clube catário e aí ele trocou de equipe. No Qatar, ele disputou 20 partidas, marcou 4 gols e ganhou um título. O Al Sailiya foi o time em questão. Com menor poderio que o Qatar, o clube acabou apenas na 11ª colocação na liga e não teve um grande destaque. Na equipe, o brasileiro entrou em campo 9 vezes e marcou 2 gols. Em 2010 foi a grande contratação do Cruzeiro para a disputa da Copa Libertadores daquele ano. Mesmo experiente, passando da casa dos 30 anos, o Roger mostrava que, apesar do histórico de lesões, mantinha uma ótima qualidade técnica e um refino com a bola no pé que era acima da média. Logo em sua estreia, já deixou o seu contra o Atlético Mineiro pelo campeonato estadual e caiu nas graças do torcedor. Roger, o estreante do Cruzeiro! Na marca de 43 minutos! O Cruzeiro foi eliminado nas quartas de final da Liberta e foi vice-campeão brasileiro, ficando atrás apenas do Fluminense. O meio-campista fechou esse primeiro ano em Belo Horizonte com 39 partidas e 6 gols marcados. Por ter a mãe nascida em Trinidad e Tobago e ter passaporte do país, o Roger até cogitou jogar a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, mas, segundo ele, não conseguiu tirar os documentos necessários a tempo. No ano seguinte, ano de 2011, o Cruzeiro, assim como o Roger, começou muito bem, vencendo o Campeonato Mineiro. Ele jogou demais e foi eleito o craque da galera na competição. O azulão derrotou o rival histórico Atlético Mineiro na final por 3-2 no placar agregado, depois de ter feito uma melhor campanha na primeira fase. Já no Brasileirão, o Cruzeiro passou o sufoco e por pouco não acabou rebaixado para a 2ª divisão. O Roger marcou um dos gols na goleada por 6-1 diante do rival Atlético Mineiro na última rodada, além de ter dado 3 assistências naquela partida, que selou a permanência da Raposa na primeira divisão.
No ano de 2012, com 34 anos, o Roger anunciou que iria se aposentar do futebol. Ele chegou a disputar partidas do Campeonato Mineiro, no qual o Cruzeiro foi semifinalista, e também da Copa do Brasil, em que o clube chegou até as oitavas de final, quando perdeu do Atlético e foi eliminado. Nesse jogo, aliás, com vitória do Furacão, o Roger foi expulso e deixou o campo. Essa foi a sua última partida como jogador profissional. Ele se emocionou muito na sua última entrevista, onde anunciou de fato a sua despedida. De muito prazer em morar aqui, agradecimento é com todo amor pelos cruzeirenses, também agradeço aos torcedores adversários, me respeitaram demais e que me trataram muito bem nas ruas, mas tudo acaba e o momento de acabar é agora. Como eu falei, eu não me sentiria confortável em passar os últimos 6 meses aqui no Cruzeiro só por passar, só por ter contrato. Então, pego as minhas coisas e sigo outro caminho, mas com lembranças inesquecíveis. Sendo assim, nesses 2 anos e meio de Cruzeiro, foram 95 partidas, 12 gols marcados e um título conquistado. Jogando por clubes ao longo da carreira, Roger Flores disputou 513 jogos, marcou 108 gols e ganhou 7 títulos. Após encerrar a carreira como futebolista, Roger Flores se tornou comentarista dos canais Globo, atuando no Sport TV e no Premier. Já no ano de 2017, o então comentarista se tornou apresentador do Troca de Passes, um programa do Sport TV exibido de terça-feira a domingo. Sempre muito bem articulado com as palavras desde a época que jogava, o Roger se tornou então o primeiro ex-jogador a virar apresentador do grupo. Em 2019, o Roger ganhou seu próprio programa dentro da emissora. Ele passou a apresentar o Boleiragem, onde ele recebe diversos ex-jogadores e figuras ligadas ao futebol. Atualmente, o agora comunicador Roger Flores permanece no Grupo Globo, onde exerce a função de comentarista nas mais diversas partidas que a emissora tem os direitos, e é reconhecido como um dos maiores destaques nesse meio. Uma carreira marcada por lances geniais, por gols antológicos, grandes momentos e identificação com os clubes e torcedores por onde ele passou. Na jornada do Roger como futebolista, talvez tenha faltado um gigante europeu, como o próprio já afirmou, e mais oportunidades na seleção brasileira. Obviamente que a frequência e a gravidade das lesões que ele sofreu, principalmente de 2005, foram minando o potencial que o Roger tinha de explodir e ser mais consistente, mas é algo que não apaga em nada tudo que esse cara fez no futebol. E a você que assistiu até aqui, eu só tenho que te agradecer, pedir que você compartilhe o canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!